Estou aqui desde 2006, desde o início, né, quando a escola foi inaugurada. E, inclusive, ela foi construída pelo prefeito Hamilton Vilar, né? E as pedagogas antigamente da secretaria era a professora Ranilde e a pedagoga Naí, de ambas irmãs. Então, elas que deram a iniciativa, né, de aqui ser uma escola, porque, na verdade, o prefeito queria fazer uma rodoviária, né? Era uma rodoviária que eram os planos do prefeito na época. Então, aí o que elas pensaram? Como a nossa cidade estava necessitada de outra escola, levaram a ideia para a secretária, que na época era Berenice, né? E levaram a ideia de a escola, esse local, em vez de ser uma rodoviária, ser uma escola. Porque na época só tinha Tomé e Massal, né? E o João Lobo, que já tinha iniciado. Mas necessitava de uma escola para ficar no município aqui, por exemplo, no centro. E nessa época funcionavam os polos, né? A Escola Daniel Conrado ela foi inaugurada no dia 21 de abril de 2006. Foi assim, um momento muito marcante para mim, principalmente, porque foi a minha primeira experiência como gestora de escola. Então, estava cheia de expectativa e inseguranças. E naquele momento, aquele ano de 2006, nós enfrentamos alguns desafios, mas o que mais difícil foi trabalhar sem instrumentos. Nós tínhamos muita escassez de instrumentos, de equipamentos. Para ter uma ideia, a escola Daniel Conrado, na época, não dispunha nem mesmo de computador e impressora. Mas com muita força de vontade, determinação, a gente conseguiu superar esses desafios. Que era uma fábrica de arroz, né? E essa fábrica de arroz, ela também funcionou há muito tempo atrás. Ela formou também alunos que vinham para cá, quando por exemplo, na minha idade de infância, aqui funcionava quando nós tínhamos, fazia um trabalho, agricultura, que na época tinha, né, sobre isso. Então aqui já ficou, tipo assim, um chamado, que eu creio que já foi para a educação, né? Nós viemos para cá na época e daí foi o surgimento, né? Mas desde o princípio a escola não tinha nenhum, tipo assim, não tinha suporte. Na época foi uma viravolta, quase não funcionou, não queria. Aí foi o tempo que ela, quando assim estava na construção mesmo, que deram o oval, que ela seria uma escola. Então, nós professores que estavam sem, digamos assim, fora de aula, né, que eram os polos, fomos ter que ir atrás de alunos, né? Na época, fomos aqui pelo município, fazendo essa oferta de escola, né? Que aqui seria uma escola, que nós estaríamos precisando de alunos, que a escola ia ter muitas coisas que as outras também tinham. Na verdade, muitos não deram credibilidade, né? Os pais, porque era uma escola que ainda estava em construção, inclusive. Mas aí daí do momento que foi, que viram que estava desenvolvendo, que ela estava sendo já desenvolvida, né? Aí foi quando os pais resolveram matricular seus filhos. Porque na época a escola ela tinha uma equipe de excelência de professores e funcionários comprometidos com a educação. E foi possível superar esses desafios. Na época a escola funcionava só de 1º ao 5º ano, né? Era esse período que tinha que ser, né? No caso de matriculados, só apenas de 1º ao 5º ano. Aí depois, com a época que entrou os dois ensino fundamental, que foi o ensino fundamental 2. Em 2009 eu recebi a proposta para trabalhar na CEMED, na Secretaria de Educação, pelo então secretário de Educação Paulo Amaro. E me substituindo aqui na escola, Daniel Conrado, a professora Raimunda Batista. Depois da Raimunda Batista veio a professora Maria José, né? E depois da professora Maria José teve o professor Marcos, que passou um período de tempo muito curto, porque assim que ele assumiu a gestão da escola, ele adoeceu e teve que ser substituído. E nesse período, assumiu aqui de forma interina a professora Girlane. Houve uma intervenção na escola e a professora Girlane passou aqui 6 meses, isso no ano de 2013.
Depois voltou a professora Maria José, voltou a ser gestora da escola. E após a saída da professora Maria José, veio a professora Elisângela Maia como gestora. Só que nesse intervalo, a professora Elisângela estava concluindo a graduação dela em pedagogia. E aí foi quando a secretária de Educação, na época, a professora Berenice, me convocou para substituí-la, ficar à frente da escola durante aí 3 meses, enquanto ela concluiu o curso de pedagogia. Olha, já ocorreram vários desafios, né? Mas, assim, foi um dos mais tristes que eu vi, foi nós indo para uma quadra, ficar lá, pegar água, sol, calor. Esse foi o pior. Porque no Daniel Conrado já teve, assim, seus desafios, como você falou, né? Mas o pior foi esse. Mas nunca tinha imaginado uma situação daquela, né? Onde a gente trabalhava numa situação tão precária, né? E assim, aquele suor, aquele calor, aquela água molhando, aquela coisa, aquela correria. Então foi o pior que teve, foi esse desafio aí. Mas, graças a Deus, nós somos guerreiros, né? Somos professores, por mais que a gente leve anos, mas a gente tem até querer mudar, mas a gente tem, assim, guerreiros mesmo, porque ali foi um desafio muito grande em relação a isso. É importante também te relatar que a Escola Municipal Daniel Conrado, ela trabalha em várias áreas, né? Como também tudo que nós fazemos é em prol dos nossos alunos. E nós temos hoje uma sala de recurso, né? É importante dizer isso para nossas crianças neurodivergentes, né? Onde os professores vão estar trabalhando com a psicóloga, fonoaudióloga, né? A equipe multiprofissional, com essas crianças também fazendo todo o acompanhamento e dando todo o suporte à família. E temos também a questão da leitura, né, que é importante na biblioteca, onde os alunos usam, né, esse material como os livros didáticos para ser o instrumento também de aprendizagem. E isso é importante dentro da escola, né? Aí os projetos de reforço que ajudam muito. E outros projetos também que a escola desenvolve, como estamos aí na expectativa do projeto de música, né, que é um dos pioneiros há muitos anos da escola, que ainda não iniciamos, mas vamos iniciar. E também não podemos esquecer, né, os outros projetos que a escola desenvolve a nível durante o ano, né, como alimentação saudável, o projeto, mais uma vez, de leitura, e as nossas também feiras científicas que nós temos, né, e outras atividades. Uma das coisas marcantes que a gente pode observar na Escola Daniel Conrado é a estrutura física. Então, a Escola Daniel Conrado hoje, ela está muito grande, com um espaço grande, mas com muitas oportunidades para que o aluno aprenda mais. Nesse próximo dia 21 de abril de 2025, celebramos com bastante alegria os 19 anos de existência da Escola Municipal Daniel Conrado. Que possamos renovar nosso compromisso com a educação de qualidade, com a formação de cidadãos críticos e conscientes, prontos para enfrentar os desafios do futuro. Que a Escola Municipal Daniel Conrado continue a ser um espaço de aprendizado inclusivo e acolhedor por muitos e muitos anos. Parabéns, Escola Municipal Daniel Conrado. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Que venham muitos outros anos de sucesso e realizações.